Meu nome é Paulo Soares e nós estamos no canal da CTC Treinamentos. Esse canal ele existe com um único objetivo, que é acelerar a sua vida profissional. E quando eu digo da sua vida profissional, eu não estou querendo dizer que eu quero te ajudar só a conseguir um emprego. O que eu quero de verdade é que você consiga obter uma carreira para a vida toda. E para isso, então nós criamos o método CTC, que engloba uma série de assuntos, uma série de preparações que são importantes para que você obtenha o seu primeiro emprego, mas que dê continuidade a uma filosofia de trabalho e de estudo que permita que você cresça na sua carreira de forma permanente. Para isso, eu dividi o método em 5 capítulos. O primeiro capítulo diz respeito ao que eu chamo de oportunidade de carreira. Como de fato funciona o método para te preparar e para te inspirar para que você queira uma carreira. O segundo capítulo diz respeito a como te preparar para procurar o emprego certo para você. O terceiro capítulo diz respeito a como preparar você para a entrevista. Depois eu vou ensinar você como se comportar na própria entrevista. E por último, que também é bastante abrangente, como se comportar depois de contratado. Já indo direto ao assunto do que eu considero uma oportunidade de carreira, a gente vai começar falando que existe um setor econômico no nosso país, que é o da prestação de serviço, que possui um subsetor muito importante, que é o departamento pessoal, que precisa de muita mão de obra. É um departamento que está sempre contratando. É um departamento que basicamente cuida das questões entre o empregado e a empresa que ele trabalha. Então, como o empregado é contratado, como se paga o salário, como se dá as férias, como se paga o 13º, como se faz a demissão de um empregado, é isso que cuida, muito resumidamente, um departamento pessoal. E esse departamento pessoal tem uma curiosidade. Aqui no Brasil, 90% dos departamentos pessoais funcionam dentro de escritórios de contabilidade. Se você prestar atenção, em tudo quanto é lugar tem escritório de contabilidade. Eu tenho certeza que existem alguns escritórios de contabilidade perto da sua casa. E são esses escritórios de contabilidade que sempre precisam contratar novas pessoas. O trabalho que é realizado no departamento pessoal é considerado um trabalho técnico. O que isso significa? Que não é qualquer pessoa que pode realizar esse trabalho. As pessoas que trabalham, elas vão aos poucos aprendendo com o dia a dia quais são todas as regras que precisam ser seguidas em um departamento pessoal. Existem vários níveis de trabalhadores no departamento pessoal, desde a pessoa que sabe tudo, teoricamente, que é o coordenador ou o gerente do departamento pessoal, mas uma série de outros cargos abaixo do gerente, que nós temos o analista, o assistente, e abaixo de todo mundo nós temos o auxiliar de departamento pessoal. E é nesse cargo de auxiliar de departamento pessoal que a gente está mirando a primeira fase do nosso método. O nosso objetivo é que você se transforme no melhor candidato para a vaga que existe em departamento pessoal num escritório de contabilidade perto de você. E o fato do trabalho no departamento pessoal ser técnico vai trazer 2 consequências. A primeira é que nunca falta trabalho para quem sabe trabalhar. Quem aprende a técnica do departamento pessoal, automaticamente sempre vai ter onde trabalhar. E a segunda é que, por ser técnico, além de um emprego, o departamento pessoal pode se transformar numa carreira, como eu vou mostrar para vocês aos poucos.
E já que eu falei em carreira, vocês sabem qual é a diferença entre uma carreira e um simples emprego? Quando você tem um emprego, você trabalha naquilo que está disponível para você trabalhar. Você trabalha em qualquer coisa. Você trabalha não pelo trabalho, você trabalha simplesmente para receber o salário no final do mês. Então, muitas vezes, trabalhar no emprego é sinônimo de não gostar do trabalho. Por outro lado, uma carreira é ao contrário disso. Quando você tem uma carreira, você acaba gostando do seu trabalho. O seu trabalho por si só é realizador. O seu trabalho já te deixa feliz. E como consequência, você recebe o seu salário. Veja, essa diferença é muito importante, porque no emprego, a única motivação que você tem é o salário. Então, eventualmente, você vai querer trocar de emprego ou vai querer ser promovido só para aumentar o seu salário. Mas isso nunca se sustenta. A carreira, ela, quanto mais você conhece do seu trabalho, quanto mais especializado você fica no seu trabalho, mais você é reconhecido, mais você se sente realizado e, como consequência, você é promovido e, como consequência, você tem aumentos sucessivos de salário. Então, é muito mais importante focar numa carreira do que focar simplesmente em um emprego. Como eu disse antes, para trabalhar no departamento pessoal, a pessoa precisa de uma série de conhecimentos. Mas o engraçado é que não existe uma faculdade de departamento pessoal. Não existe um curso específico sobre departamento pessoal. Isso faz com que a verdadeira escola dessas pessoas seja a prática. O dia a dia nos escritórios é o que de fato ensina as pessoas a trabalhar. Eu trabalhei mais de 10 anos ajudando escritórios a contratar funcionários e hoje trabalho numa empresa que existe há mais de 40 anos, também ajudando os escritórios de contabilidade. E eu e todo mundo aqui tem a mesma opinião. A coisa mais difícil num departamento pessoal é contratar novos funcionários. Como consequência dessa situação, dessa dificuldade de contratação, os escritórios de contabilidade, eles passaram a adotar uma estratégia completamente diferente, porque simplesmente não existem profissionais experientes disponíveis para serem contratados no mercado. Então eles passaram a investir no futuro. E o que significa investir no futuro? Eles passaram a contratar pessoas jovens e sem experiência para literalmente ensinar a profissão na prática. Então é isso o que eles fazem hoje. Trabalhando como consultor em diversos escritórios de contabilidade, eu tive a oportunidade de escutar e até mesmo presenciar muitas histórias dessas pessoas que foram contratadas jovens e sem experiência. Muitas vezes eu participei diretamente dessa contratação, como é o caso do Lucas, que era um garoto que trabalhava num pet shop tosando o cachorro e que, cansado disso, procurou um emprego e arrumou um emprego como office boy em uma contabilidade na Zona Leste de São Paulo, perto da casa dele. Quando ele chegou para trabalhar como office boy, tudo que ele sabia era tosar cachorro. Mas aos poucos ele foi aprendendo o dia a dia do escritório com os outros funcionários e, como ele era dedicado, chamou a atenção do dono do escritório, que promoveu ele de office boy para auxiliar de escritório. Então ele deixou de trabalhar na rua, ganhou para ele uma estação de trabalho e um computador que era só dele, e desse momento em diante ele passou a gostar do trabalho dele. Ele passou a ter prazer de ir trabalhar e aprender com os colegas de trabalho tudo aquilo que ele achava que ele não era capaz antes desse momento. Então ele começou a se sentir importante com o que ele fazia. Ele se sentia importante com as responsabilidades que ele tinha. E muito realizado
em perceber que o que ele realizava no dia a dia agora era possível exatamente pelo que ele aprendeu até ali. Além disso, ele observava que os seus colegas de trabalho mais experientes eram homens e mulheres que, por meio daquele trabalho, construíam sua vida familiar, compravam suas casas, viviam uma vida de respeito. Eram pessoas que eram respeitadas e admiradas. Foi então que ele decidiu que era aquilo que ele queria para ele. Foi então que ele resolveu que ele ia seguir essa carreira. Quando ele se decidiu por isso, ele passou a sonhar mais alto e percebeu que ele precisava fazer uma faculdade. Mas, como ele vinha de uma família que não tinha condições de pagar uma faculdade particular para ele, e ele imaginava que não teria condições de ingressar numa faculdade pública que fosse gratuita, ele fez as contas. Ele olhou para o salário dele e pensou: bem, agora que eu ganho isso, depois de ter sido promovido para auxiliar de escritório, apesar de não ser muita coisa, eu posso direcionar uma parte importante do meu salário para investir nos meus estudos. Foi assim que ele pensou e foi assim que ele fez. Ele priorizou a vida dele pensando no futuro, investindo na carreira dele. E é óbvio que ele deixou de fazer algumas coisas. Ele deixou de sair, ele deixou de comer fora, não de forma radical, mas ele redirecionou como ele ia gastar o salário dele. E aí ele se matriculou numa faculdade e cursou a faculdade pagando as próprias mensalidades. E isso deixava ele ainda mais feliz. E ele estava coberto de razão. Ele foi investindo na faculdade e conforme ele cursava a faculdade dava um embasamento teórico para a prática que ele já tinha aprendido no escritório. Isso fez com que ele cada vez gostasse mais do próprio conhecimento que ele adquiria trabalhando e estudando. Isso foi deixando ele cada vez mais feliz, cada vez mais orgulhoso, porque o que ele aprendia na faculdade ajudava no trabalho e aquilo que ele aprendia no trabalho também ajudava na faculdade. Com isso, ele foi se destacando cada vez mais no escritório, recebendo outras promoções, e quando ele se formou, ele já era um dos funcionários principais do departamento dele e ganhava um salário que ele nunca imaginou que pudesse merecer. Somos amigos até hoje. Atualmente ele tem 27 anos. Está formado, trabalhando no mesmo escritório, é um dos chefes do departamento e é responsável pelo treinamento dos novos funcionários que são contratados. Além disso, ele está de casamento marcado e já comprou o imóvel onde ele vai morar com a noiva dele. Bem, essa é a história do Lucas que eu quero que possa ser a história de qualquer um de vocês, em que de um emprego a gente transforme isso numa carreira, que se transforme numa realização pessoal e profissional e que faça com que você tenha uma vida realizada como a do Lucas. Espero que vocês tenham gostado do que eu tive para mostrar para vocês até agora, mas eu vou dizer que é só o começo. Então, fique com a gente e acompanhe a nossa próxima aula sobre o método CTC.